Olá galera, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou o Super Pepperoni e esse é o Meeples and Dices, o seu programa semanal sobre board games. E na enquete da semana passada, que foi uma enquete sobre jogos de blefe e atuação, o grande vencedor foi The Resistance, um jogo sobre subterfúgios. Logo após a vinheta falaremos mais sobre ele. The Resistance é um jogo de 5 a 10 jogadores, em que as partidas levam de 20 a 30 minutinhos e a curva de aprendizagem dele é baixa. É um jogo com poucas regras e muita interação na mesa por ser um jogo de atuação e blefe, então toda hora alguém está falando ou a mesa inteira está falando. Ele foi lançado em 2009 pela Indie Boards and Cards e chegou no Brasil em 2014 pela editora Galápagos Jogos. O designer é o Don Eskridge, tá? Esse nome aqui. E as mecânicas do jogo são ação simultânea, jogo em equipe, votação, blefe, atuação e dedução. Tá? The Resistance é um jogo semi-cooperativo, onde vão ser divididos os jogadores em duas equipes. Uma das equipes vão ser os operativos da resistência, que é um grupo que está lutando contra um governo corrupto e muito poderoso dentro da história do jogo. O outro grupo, que são o restante dos jogadores, vão ser espiões do governo infiltrado nessa resistência, tentando frustrar as missões dos resistentes, né, na tentativa de derrubar o governo. E como que o jogo funciona? Vamos lá. O primeiro passo do jogo é distribuir as cartas de personagem. Eu vou mostrar duas cartas para vocês aqui. Uma do resistente e outra de um espião. As cartas, os designs das cartas, os personagens são diferentes, mas todas têm um fator comum entre elas, que é a cor de fundo. Se a cor de fundo for vermelha, você vai ser um espião. Se a cor de fundo for azul, você vai ser um resistente. Aqui, por exemplo, a gente tem um espião. Tem o símbolo do espião na carta ali em cima. E aqui a gente tem um resistente. Tem o símbolo da resistência ali em cima. Essas cartas vão ser dadas aleatoriamente, uma para cada jogador. O jogador vai olhar em segredo e deixar a carta virada para baixo. Então só ele vai saber de que lado ele está. Logo após isso, também aleatoriamente, a gente vai decidir um líder para o jogo. O líder vai ganhar essa carta aqui, que é a carta de líder. Ela só serve para falar quem é o líder mesmo, tá? Ela não tem outra função. Então, a partir daí, quando todo mundo já souber qual é o seu lado na história, o líder vai fazer um roteirinho, ele vai falar assim: todo mundo feche os olhos. Aí toda a mesa, quem estiver jogando ali, vai fechar os olhos. Aí ele vai falar assim: espiões, abram os olhos e se reconheçam. Aí todo mundo que tiver a carta de espião vai abrir o olho, vai reconhecer ali quem são os outros espiões. E esse é o plot do jogo. Dentro do jogo, os espiões sabem, entre eles, quem são espiões. E os resistentes não sabem quem é ninguém. Então, depois disso, todo mundo vai fechar o olho de novo. E aí todo mundo vai abrir e o jogo vai começar de fato. Tá? No jogo, a gente vai ter um tabuleiro específico para cada número de jogadores. Então, dá uma olhadinha aqui. Ó. Ele mostra aqui que 5 jogadores vão ter 2 espiões entre, então serão 3 resistentes e 2 espiões. Aqui tem o tabuleiro do outro lado. Ó. Em 6 jogadores também são 2 espiões. Aí em 7 e 8 são 3 e em 9 e 10 são 4. Aqui você vai ver que tem as missões. Todos os tabuleiros, independente do número de jogadores, vão ter 5 missões. A missão 1, 2, 3, 4 e 5. E aí tem um número grande dentro de cada círculo de missão. Esse é o número de jogadores que vão para a missão. Então o líder vai em ordem, começando da missão 1 até a missão 5, escolher os jogadores. Então se for uma missão de 2 jogadores, ele vai escolher o jogador A e o jogador B, por exemplo. Então todo mundo da mesa vai ganhar essas fichinhas aqui. A ficha de aprovado e a ficha de rejeitado. Então eles vão fazer uma votação, certo? Para ver se aprova a equipe. Todo mundo em segredo, coloca uma ficha na mão, conta até 3, revela.
Se tiver uma quantidade maior de aprovados, a missão vai continuar. Se a quantidade maior for de rejeitados ou houver um empate, a escolha da equipe fracassa. E aí aqui tem essa trilha de votações. Vai começar uma fichinha aqui no número 1. Certo? Se fracassar, ela vai avançando. Se chegar no 5, os espiões ganham. Então a missão não pode ficar fracassando. Se você fracassar as equipes várias vezes seguidas, os espiões já ganham o jogo. E aí, pena para resistência, né? Mas suponhamos que na votação lá tenham mais sucessos do que fracassos e a missão acontece. Aí então, cada jogador que foi designado a participar da equipe que está indo para a missão vai receber uma carta de cada dessa. Uma missão de sucesso e uma para a missão da fracasso. E aí eles vão escolher também, de forma secreta, uma dessas cartas. Os resistentes sempre têm que mandar sucesso, porque eles querem que a missão seja um sucesso. Os espiões podem escolher se eles querem mandar sucesso ou fracasso. E com isso eles conseguem manipular a mesa. Porque na hora que eles derem as cartas, por exemplo, uma pessoa deu um sucesso e uma pessoa deu um fracasso. Elas vão dar essas cartas viradas para baixo, alguém vai pegar, vai embaralhar bastante e vai revelar as cartas. E aí aqui no caso foi um fracasso. Aqui no caso foi um sucesso. Para ter sucesso nas missões em resistência, todas as cartas enviadas pelos agentes das equipes têm que ser de sucesso. Se tiver um fracasso ali no meio, você já perdeu e deu fracasso na missão. Se tiver 3 sucessos, em 3 missões darem tudo correto e ter sucesso, a resistência ganha. E se 3 missões derem fracasso, então os espiões ganham e conseguem destruir a resistência que estava indo contra o governo. Tá? Além desse jogo básico que eu expliquei, tem algumas variantes, onde o líder vai poder escolher a missão, além de ir por ordem cronológica. Tem algumas expansões que também dão mais rejogabilidade para o jogo, que eu não vou comentar aqui hoje para ser muita coisa, mas pode ficar para um futuro próximo aí, beleza? O Resistance ele é um jogo que causa muita intriga na mesa, só que é engraçadíssimo ver isso. Porque, como os espiões sabem quem são eles, eles podem jogar acusando outras pessoas, eles devem fazer isso na verdade, para os resistentes ficarem confusos e não saber quem é quem. Às vezes acontece até na primeira missão de 2 jogadores de um espião ir e ele dá sucesso para os outros jogadores acharem que aqueles que estavam ali, incluindo o espião, são da resistência e começar a confiar nele, certo? Um ponto negativo do Resistance é que às vezes pode ter o alpha player, que é aquele cara que fala um pouco mais alto, que quer comandar e mandar em tudo, e ele consegue se sobressair na galera que é um pouco mais tímida e acabar convencendo elas a fazer tudo o que ele quer. Mas se isso for contornado, o Resistance se torna um excelente party game para jogar aí de 5 a 10 jogadores, que é um número razoavelmente grande. Então você já consegue jogar com um grupo legal, numa festa, ou num evento que você chamou os amigos para ir na sua casa, ou até em eventos mesmo. Eu já joguei Resistance em eventos de tabuleiro, eventos de anime, e enfim, vários lugares, certo? Os preços variam de 110 a 130 reais. Além do jogo base, vem outras 4 variantes, tá? Não variantes do líder poder escolher, vem variantes de emboscada, variante do assassino coráculo, variante do inquisitor, que dão outra dinâmica para o jogo e fazem com que ele tenha uma rejogabilidade até que alta para um party game, certo? Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram realmente, curte, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal. E eu vejo vocês domingo no Instagram, onde vai ter a votação da enquete para o próximo jogo de quinta. Beleza? E tchau! Conheça também nossos parceiros. Gabriela Sampaio Fotos, Policas e Sociedade dos Boards.